Ok. Pessoal, vamos lá então, né? Bom dia a todos vocês aí. Nós vamos encerrar nossa ementa, né, hoje, no dia 20 de outubro, e eu vou disponibilizar para vocês, assim que encerrar aqui, né, essa nossa aula, lá no Classroom, 10 questões para vocês resolverem, para que na próxima aula nós façamos um comentário sobre o gabarito destas questões. Sempre melhor. Um gabarito para que nós então façamos um comentário sobre, né, essas questões, o gabarito, a gente tira alguma dúvida, faz um comentário a respeito da prova, porque a princípio as provas de vocês, elas estão previstas para iniciar dia 5 de novembro, que cai numa quinta-feira. Tá? Cai numa quinta-feira, segunda-feira é feriado, então teríamos aula terça e quarta, né, a princípio, seria essa semana aí. Só que, como eu sei que muita coisa pode acontecer na última semana, então, obviamente, a gente termina uma semana antes para ficar, né, sem dor na consciência e nenhuma, porque pode ocorrer algum problema de internet, pode ocorrer também da faculdade, né, modificar o calendário para o dia 3, não sei. E como vocês estão sabendo, é uma única prova, como foi o semestre passado, o aluno tem direito, que faltar, ele tem direito à segunda chamada e depois, objetivamente, o exame final. Mas aqui, pessoal, lembrando o seguinte, o aluno para reprovar na disciplina, seja a minha disciplina ou de qualquer outro professor aí, né, nesse período em que estamos vivendo aí de pandemia, ele tem que fazer um requerimento. Tá? Não é possível que o aluno, por exemplo, ele não consiga resolver questões de marca X, ele tem um tempo para realizar isso daí, não é um tempo de 1 hora, meia hora, tá? Vai ser no decorrer do horário da minha aula, então eu só tenho que verificar se será na primeira aula e depois na segunda aula vocês teriam outra prova, ou se vai ser no dia, né, a primeira e a segunda aula, então eu tenho que aguardar o calendário aí que a professora Daniela, né, a nossa coordenadora, vai passar. Mas que seja no primeiro horário, né, que seja um horário, então você tem lá 2 horas para resolver a sua prova ali, você já basicamente já tem noção, já sabe ali, né, se acertou. E eu não tive semestre passado nenhum problema com nenhum aluno que reprovou. Eu tive notas, entendeu, razoável, nota 7, nota 8, nota 9, né, 10, eu tive de todo tipo de nota aí. Então, acredito que com vocês não vai ser diferente, tá? Além do que, vocês estão aí já, né, buscando a formatura de vocês, o final do curso, então acho que não é interessante que o aluno reprove, né? Então, veja que a prova vai ser de 10 questões, de marca X, A, B, C e D, né? E a letra E. E o aluno pode consultar, né? Geralmente eu faço algumas observações aí para fazer a prova, né, no mesmo horário que o outro colega, para você poder aí, pronto, agora melhorou, para você se programar para tirar uma dúvida, né, com outro colega, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Então na semana que vem a gente faz uma revisão, a gente faz um comentário sobre aquelas questões que eu vou colocar lá no Classroom, para a gente finalizar aí o nosso conteúdo. Pessoal, como vocês observaram, né, nós vimos até agora a nossa disciplina de processo coletivo, todas as figuras, né, inerentes ao procedimento coletivo, mas principalmente aqui a ação civil pública e a ação popular. Obviamente aqui nós não entramos na discussão do direito material, por exemplo, Estatuto do Idoso, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, que nós estamos agora, né, terminando de ver. Então, nós não entramos aqui, né, na pertinência do direito material em si, né, a previsão em lei, até porque essas matérias são matérias elencadas no decorrer do curso de vocês, né, se vocês não, né, dificilmente
né, não tiveram. Eu até fiquei sabendo que parece que essas aulas nacionais agora têm algumas dessas matérias aí, né? Alguns alunos me reportaram isso, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele tem duas questões, né, passíveis de cair na OAB. O CDC, né, que é o direito do consumidor, também tem mais duas questões, né, passíveis de cair na OAB. E aqui, essa pertinência, né, toda em relação ao processo coletivo, ela pode cair lá em processo civil. Tá? Então, veja que você pode exatamente trabalhar alguma dessas figuras das ações coletivas, principalmente a ação civil pública e a ação popular, elas podem ser demandadas lá na disciplina de processo civil. Tá? Então, nós não temos, como vocês verificaram, nós não temos uma codificação, né? É importante a gente fazer essa... Deixa eu só arrumar aqui a janela aqui, isso. Pronto, melhorou. Nós não temos uma codificação, né, a respeito do processo coletivo em si, então fica um tanto quanto, né, difícil, um tanto quanto complicado a gente trabalhar processo coletivo. Então, na verdade, nós saímos aqui, né, pegando tudo aquilo que é pertinente para a disciplina, que é discutido nas legislações afins, né, sobretudo aqui o nosso direito constitucional, né, que preza pela coletividade, quando ele inicia trabalhando lá os direitos fundamentais, os direitos sociais, e aí depois ele traz alguns remédios constitucionais, como, por exemplo, o habeas corpus, como, por exemplo, aqui o mandado de segurança. Nós vimos o mandado de segurança coletiva, né, quando, por exemplo, a própria Constituição Federal trata da ação popular, ela fala, né, da ação popular como também um remédio constitucional de segurança aqui aos direitos, né, fundamentais elencados na Constituição. Então, veja que a Constituição Federal, ela, de certa forma, ela esboça um interesse, né, em razão da coletividade, e a prova disso está lá, né, no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, que trata dos direitos fundamentais, mas depois nós temos as garantias, porque de nada adiantaria você ter um belo texto constitucional sem, obviamente, as garantias. Então, por isso que nós temos na nossa Constituição os direitos e as garantias fundamentais. E, obviamente, essas garantias, elas são postas aí através desses objetos que tutelam o interesse coletivo. Né? A Constituição Federal, ela traz o remédio constitucional em alguns casos, como, por exemplo, o caso de desapropriação, e aí ela fala de indenização, né? Por quê? Porque a desapropriação, ela quando ela é de interesse coletivo, né, de uma coletividade, resta ao proprietário um direito. Qual é o direito? De ser indenizado. Porque nós sabemos que sempre, toda a vida, né, o direito coletivo, né, o direito de mais de uma pessoa há de prevalecer sobre os interesses individuais. Então, por isso que nós temos aqui a desapropriação face ao interesse, né, coletivo, seja a desapropriação para fins de interesse público, ou seja, a desapropriação para fins de reforma agrária, né, também, que é para atender os interesses de uma coletividade. Tá? Então, aqui, obviamente, se fôssemos discutir, né, não o processo coletivo em si, mas se fôssemos discutir aqui interesses coletivos, nós teríamos que trabalhar aqui, por exemplo, uma parte relacionada a direito agrário, por exemplo, quando se trabalha lá a desapropriação para fins de reforma agrária. Então, a intenção ali obviamente, é proteger o interesse de uma coletividade. Então, pensando nisso, obviamente, o Código de Processo Civil, ele não trouxe, né, no seu texto aí um capítulo específico que tratasse sobre processo coletivo, mas ele
de certa forma, ele acaba aqui entusiasmando aí o processo coletivo. Ele acaba de maneira, né, muito tímida, mas ele acaba incentivando as discussões e as demandas coletivas, ainda que timidamente. Até porque nós temos aqui, nós estudamos aqui os direitos individuais homogêneos, né, e os direitos individuais homogêneos são aqueles direitos de origem privada, de origem individual, mas que têm, de interesse individual, mas que têm uma origem comum. Né? Então, eu até citei exemplo para vocês, né, quando nós discutimos essa demanda, né, do direito individual homogêneo, mas, sobretudo, prevalecendo aqui aquela discussão dos direitos transindividuais, né, que é aquele direito que transcende o indivíduo, que ele vai muito além, né, até mesmo mais além do que uma coletividade. O que eu tenho a chamar a atenção de vocês são aquelas, né, questões que, porventura, são cobradas bastante no exame de ordem, a diferenciação entre a ação civil pública da ação popular, que a ação popular ela demanda, né, ali o título de eleitor, né, quem é a parte legítima, né, para intentar aí a ação popular. E eu até citei exemplo do caso que aconteceu daqueles advogados que se reuniram lá, né, para intentarem uma ação popular face àquela decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, saiu até no Fantástico sobre isso daí. Então, veja que o ser humano, né, o cidadão, ele tem essa ferramenta à sua disposição. O problema é que, por exemplo, para você intentar uma ação popular, vai precisar de pelo menos um mínimo, né, grau de conhecimento para você poder intentar isso daí, quer dizer, saber onde que eu vou protocolar, quem é, né, quem é a justiça competente para apreciar essa demanda, se é possível uma ação popular, né, nesses casos. Então, fica muito difícil você ver, por exemplo, aí algum outro profissional que não tenha o conhecimento do direito, por exemplo, você pega aí um médico, um veterinário, né, um empresário, por exemplo, que tenha outra formação, então fica muito difícil. Então, geralmente, essas ações populares, elas são propostas por pessoas que, né, tenham formação no direito, que já tenham conhecimento, ou geralmente mesmo por advogados. Então, só resta a ação civil pública para defender, né, os interesses de uma forma geral, onde você não tem a titularidade do cidadão, mas você tem a titularidade aí como legítimos, né, o Ministério Público, as associações, né, o município, o Estado, a União, que podem, né, figurar como parte legítima, ativa, né, no polo ativo dessas ações civis públicas, né, a famosa ACP. Né? Fora isso, o mandado de segurança individual, tudo que se discute no mandado de segurança individual cabe perfeitamente no mandado de segurança coletiva. E aqui lembrando também aquelas lições que vocês aprenderam, eu não sei dizer, né, mas não foi eu, acredito que não foi eu, não sei dizer para vocês qual é o professor que trabalhou com vocês as antigas medidas cautelares, né, que agora foram substituídas pelas tutelas de urgência, pelas tutelas, né, de evidência, tutela de emergência, né? Então, veja que tanto a tutela de evidência como a tutela de aí, emergência, você pode utilizar dessa figura aí dentro do processo coletivo. Então, os requisitos, eles são, foi com a professora Mariana, ótimo. Então, os requisitos são os mesmos, tá? Então, tudo aquilo que vocês aprenderam com a professora Mariana lá, né, de você estudar, por exemplo, ali, né, as demandas que evidenciam uma tutela de interesse urgente ou que tenha, de certa forma, né, uma evidência, você pode pedir, você pode postular ali o que nós conhecemos, o que vocês conhecem como medida liminar, né, evidenciando ou tendo em vista também a emergência que o caso requer.
tutelas, elas são muito requeridas nas ações que demandam a saúde, né? Plano de saúde, que demandam, por exemplo, aí internações, né? Busca de UTI, seja em ambiente do SUS, mas seja também no ambiente privado, quando demanda esses os planos de saúde. Então, muito utilizado. Então, perfeitamente possível uma ação civil pública, objeto, né, de uma ação civil pública, mas utilizando-se dos requisitos lá das tutelas de urgências que vocês estudaram, né, que são as antigas medidas cautelares, né, que elas não existem mais, foram substituídas pela tutela de emergência e pela tutela de evidência, conforme vocês estudaram. E lá tem, né, as situações que evidenciam a busca dessas tutelas que podem ser perfeitamente discutidas aí em qualquer uma demanda coletiva dessa, né? Buscando, por exemplo, aí a suspensão de uma determinada medida, tendo em vista, né, o risco que se oferece, como foi o caso aqui daquela decisão do CONAMA, né, que foi suspensa, né, e foi objeto do pedido, né, tendo em vista a suspensão imediata, tendo em vista o risco, né, que se oferecia e o risco da demora, né? Quer dizer, o perigo da demora de se suspender aquela decisão ali, trazendo prejuízos ao meio ambiente. Então, obviamente, buscou-se ali uma tutela de emergência, né? Dentro ali de uma ação popular, dentro de uma ação popular. Então, foi o objeto de discussão. Ok? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês, que nós estávamos falando sobre a questão do direito do consumidor. Então, nós estávamos discutindo o processo coletivo do Código de Defesa do Consumidor, e eu havia já falado com vocês sobre a pertinência temática. O que é essa pertinência temática? Né? Ela tem, de certa forma, uma simetria entre a finalidade e os fins institucionais daquilo que figura no polo ativo e objetivo da demanda. Então, o que é isso? É demonstrar, né, exatamente a pertinência temática entre o objeto da discussão e a sua finalidade. Quer dizer, o que busca alcançar? Quer dizer, como eu até comentei com vocês, a necessidade versus a possibilidade versus a necessidade. A possibilidade da discussão no microfone dela, gente. Para a gente começar bem aí, nossa segunda-feira, a primeira coisa. Vem com o microfone ligado. Dá uma noite para a gente o seguinte: a gente consegue ver dentro de pandemia, a gente está rolando vários chats, a gente sabe quem está atrás das telas. Então, primeira coisa, coloca o seu nome. Tem alguém com o microfone ligado. Aí está me atrapalhando. Eu não consigo desligar aqui. Já achei que tem. Pronto. É o Juvanir. Tá? Vamos lá. Então, veja que essa pertinência temática é a possibilidade versus a necessidade da discussão. A possibilidade significa dizer o seguinte: se você pode figurar no polo ativo, se você tem, de certa forma, interesse, ou seja, ou é o Ministério Público, ou é o cidadão comum, ou ali o município, o Estado, a União, uma associação. Então, significa dizer que dentro dessa discussão eu tenho como primeiro requisito aí a possibilidade. E a necessidade significa dizer, olha, isso que eu estou buscando, de certa forma, vai me ser útil, né? Ele vai, né, ter alguma utilidade, seja para mim, né, no interesse individual, mas, né, seja também no interesse coletivo. Então, sempre demonstrar essa pertinência temática fazer uma simetria entre a finalidade e os fins institucionais, é a necessidade versus a possibilidade. Aqui se discute, né, o objeto da ação coletiva, né, como eu disse a vocês, realmente se
se há essa necessidade, se essa discussão ela se dá aqui, ela pode se dar através dessa ação coletiva, né? E liga-se aí a legitimidade ordinária, que é a defesa do interesse próprio, como também a legitimidade extraordinária, que é aqueles que agem no interesse de outro, como o Ministério Público, como uma associação. Então, a pertinência temática ela é um requisito implícito da legitimação. Aqui entraria naquilo que eu falei para vocês, na possibilidade. Tá? Eu coloquei para vocês na última aula aí esse julgado, né, demonstrando a pertinência temática como requisito implícito, como eu falei para vocês aí, né, de uma confederação. Na verdade, essa confederação é a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, né, que eles intentaram uma ação aí, mas na verdade para se discutir interesses dos notórios, né? E aí nós sabemos que os notórios são aquelas pessoas proprietárias de cartórios, né? Então essa ação ela foi discutida, né? Ela chegou a ser discutida em sede de uma ação direta da inconstitucionalidade, aonde essa confederação não teve reconhecida a sua legitimidade aí para propô-la por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos impugnados e os objetivos institucionais a que se propõe aí. Significa dizer aí que, na verdade, os notórios, como se colocou aí, eles não teriam, não se enquadrariam aí no caso dos profissionais liberais. Então, veja que, como eles não se enquadraram, não se enquadrariam no caso dos profissionais liberais, essa confederação ela não conseguiu demonstrar a pertinência temática. E qual é a pertinência temática aí, professor? É a possibilidade. Veja, a possibilidade significa dizer o seguinte, ele teria teria legitimidade ativa para representar esses notórios? Não, aqui nós não discutimos nem a necessidade, nós estamos discutindo primeiro a possibilidade, que significa dizer que esse requisito não foi demonstrado dentro da pertinência temática ali determinada, estabelecida aí pela corte, tá? Então, foi aplicado, no caso concreto aí, certo, que o requisito deveria ser demonstrado conforme determina a lei. E a lei, porque nós estamos no estado do civil law, ela determina quais são os requisitos. E um requisito aí é exatamente a demonstração da pertinência temática, o que não foi demonstrado ali, tendo em vista que os notórios não poderiam ser representados pela confederação, que representava os profissionais liberais. Tá? Então, dentro dessa representação adequada que nós acabamos de ver aí, ele traz os requisitos de admissibilidade da ação coletiva, e está relacionado, que se relaciona aí com a legitimidade ativa. E discutimos duas situações, o op iudice e o op legis. Tá? Veja que esse op iudice, o que ele quer, qual é a relação que se tem? Ele deriva de um sistema common law. E o que é um sistema common law? O sistema common law, na verdade, é um sistema que foi inventado. Common law significa direito comum, common, comum, e law, direito. Então, direito comum. Ele deriva de um direito comum, então ele foi inventado. Quando eu digo assim que ele foi inventado, na verdade, todas as decisões são baseadas e asseguradas naquilo que o juiz constrói, naquilo que o julgador constrói. Então, veja que ele não se baseia no requisito da lei, como se dá no civil law, e o civil law é o direito civil. Ele não se dá com base no direito civil, até porque nesses países, por exemplo, como na Inglaterra, nem existe lá o direito civil. Por que não existe o direito civil? Porque não é o civil law, como se deu aqui no Brasil. Para vocês terem ideia,
né, fazer um parâmetro entre o civil law e o common law, nesses países, né, a exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, não existe, né, como eu comentei com vocês, um código civil, né? Então, diferente do Brasil, onde nós tivemos uma regulamentação baseada no direito romano. Então, veja que, inicialmente, não existia, logicamente, que uma codificação ainda, não existia uma codificação. Mas como era, então? Na verdade, o direito romano, toda a legislação do direito romano, ela advinha de escritos, né, romanos, e esses escritos romanos eram escritos que estavam ali, né, demonstrando uma relação, de certa forma, com a divindade. Então, veja que existiam pessoas, na verdade, professores, que faziam estudo desses escritos, e, ao realizarem um estudo desses escritos, né, eles funcionavam como uma espécie de juiz, né, para ditar as regras, até então, baseadas no estudo comum desses escritos. E, obviamente, depois, com base nessa figura de estudo, como, né, como se fosse, por exemplo, aí, não um teólogo, mas um doutrinador, né, com base no estudo desses doutrinadores, surgiu a necessidade da criação de um código até então, né, para que então essas pessoas tivessem, né, uma lei própria para estudar a lei e aplicá-la em casos concretos. Então, e o Brasil foi assim, como nós temos uma origem, né, no sistema civil law, então muito comum que depois, com o surgimento desses primeiros códigos, né, continuou-se novamente aí a prender-se conforme os ditames e os requisitos aí da lei. Né? Então, o sistema civil common law, né, é a mais importante causa de admissibilidade da ação coletiva. Né? Por quê? Porque a coisa julgada ela vai atingir mesmo aqueles indivíduos que não são partes aí do processo. Então, ele se baseia muito nessa questão do common law, né? Porque o common law é construído com base aí em situações concretas que já na prática vem dando certo, então é como se fosse um costume que na prática vem dando certo, então pode atingir pessoas, né, aí determináveis que venham a buscar um direito. É como se, eu gosto muito de citar exemplo da adoção. Se você vai, por exemplo, buscar a adoção de uma criança, aqui no Brasil você tem os requisitos da lei, né? A lei vai determinar como se dá, né, a adoção aqui no Brasil. Mas nos países do common law, por exemplo, né, a adoção, né, a prática da adoção, ela se dá, por exemplo, com base em casos concretos, decisões concretas dadas por juízes que na prática vem funcionando muito bem. As ações, por exemplo, as ações que demandam adoções por, né, homossexuais, né? Então, né, na verdade, hoje nem se fala mais essa palavra homossexual, né, da comunidade LGBT+, aí. Então, veja que essas pessoas, elas buscam, e uma vez que isso, né, se dá, que isso dá certo, é perfeitamente possível adotar um comportamento, né, próprio, próximo a isso daí. E diferente aqui no Brasil, que nós demandamos de uma autorização da lei, né, então seguimos o requisito da lei. Então, assegurar que o resultado prático via processo coletivo seja tão satisfatório como ocorre no processo individual. Já o sistema do direito civil, né, o civil law, que é o direito civil, né, o legislador é quem vai prever os requisitos necessários e o juiz apenas vai analisar se preencheu os requisitos ou não. Então, continua sendo ainda no Brasil, tá? Tanto no processo individual como no processo coletivo, né, o op legis, que é a busca aqui do sistema ainda, o respeito ao sistema civil law, que é do direito civil, analisar se preencheu os requisitos ou não, quer dizer, se ele tem
legitimidade, né, ou não. E os requisitos, então, eles devem ser previamente elencados em lei, como no caso aqui, que é as associações, né, segundo o requisito da lei, ela deve ter uma existência, né, aí há mais de um ano, e ainda também demonstrando a pertinência temática com o objeto do assunto a ser discutido ali. Né? Agora, é óbvio que no sistema brasileiro, a doutrina e a jurisprudência reconhece a utilidade da representatividade adequada. Significa dizer que, por exemplo, no caso das associações, tendo em vista se, se este assunto, tendo em vista se essa demanda ela tem um interesse social, ela pode dispensar, por exemplo, esse requisito aí da existência, né, de um ano. Então, quer dizer, nós saímos do civil law e nos aproximamos um pouco ao common law. Então, a pertinência temática, né, demonstrada entre o legitimado e o objeto da ação. O artigo 91 fala que os legitimados de que trata o 82 poderão propor em nome próprio ou no interesse das vítimas ou sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Então, veja que o 91 do CDC, tá, e aqui eu estou falando, né, do CDC, ele diz que essa ação pode ser proposta em nome próprio, no interesse também, né, das vítimas ou de seus sucessores, como foi o caso ali de Brumadinho, né? Eventual demanda coletiva proposta ali foi, né, em relação a seus sucessores. E aqui, o sistema brasileiro, né, então, como eu falei, ele prevê essa harmonia aí, e o 93 do CDC, ele trata aquilo que nós já falamos lá atrás, bem no início, que ele dá ali a competência. Então, ressalvada a competência da Justiça Federal, quando é o caso da Justiça Comum, ele fala, será no foro do lugar onde ocorreu, ou deva ocorrer o dano, quando o âmbito for local. Mas agora, essa discussão, pessoal, o que é local, o que é regional, o que é nacional, veja que o código ele não explica bem isso daí. Ele fala apenas aqui no sentido de competência, mas ele não explica ainda o que é local, o que é regional e o que é nacional. Volto a falar, por exemplo, aqui, Cuiabá e Vargem Grande, seria regional ou seria local? Aí você pega aqui Cuiabá e Chapada, local ou regional, né, ou nacional. Então depende muito, depende da situação analisada em si, né, mas aqui, obviamente, eu entendendo que se trata de um dano local, pode ser proposto ali em Vargem Grande, pode ser em Chapada, né, como no exemplo que eu dei aqui, se tratando de regional, né, aí você tutela isso na capital do estado, e diga-se de passagem, não há necessidade de ser, né, a capital, ele diz no foro da capital, ou seja, qualquer capital ou no distrito federal. Se é, então, de âmbito nacional, pode ser proposto em qualquer capital, ok? Então, a competência da Justiça Federal seriam em casos em que a União, vocês sabem disso, não há necessidade de a gente ficar reforçando isso daqui, né, entidades autárquicas, empresa pública federal, quando esses forem interessados, exceto as de falência e as de acidente de trabalho, que essas aí caberiam à Justiça do Trabalho e também, com exceção, aquelas causas sujeitas aí à Justiça Eleitoral. Tá? Então, veja que o CDC, de certa forma, ele está voltado, sim, à tutela coletiva. Tá? E por que eu digo que ele estaria voltado à tutela coletiva? Porque o foro e o juízo competente no juizado especial, veja que lá no artigo 4º, inciso 1 do CDC, ele fala assim que o foro será do domicílio do réu ou a critério, né, do autor, onde aquele exerça suas atividades profissionais ou estabelecimento, né, filial, etc, etc. Poderá ser também no lugar onde a obrigação será, né, será satisfeita ou no domicílio do autor ou do local, né, do fato. Então veja que aqui eu tenho que analisar essas situações e que na maioria das vezes se dá pelo inciso 3, né, domicílio do autor ou do local do fato, quando há demandas aí de interesse do direito do consumidor. As ações coletivas de interesse difuso ou coletivos não induzem a litispendência em relação a ações individuais.
né, o que é lógico, né, porque não há identidade de objeto. Né, interesses individuais não se confundem com interesses coletivos ou difusos, a não ser que nós tenhamos aqui um interesse individual homogêneo, o que não é o caso aqui, tá? Homogêneo é aquele que tem uma origem comum. Não, aqui eu estou falando de interesses individuais, aqui que nada se confunde com o interesse da coletividade. Então, significa dizer que não há aí identidade de objeto. Se não há identidade de objeto, não há por que falar aí de dependência. Já as ações coletivas pró-interesses individuais homogêneos, que é essa que eu acabei de explicar, induzem sim a dependência em relação às ações individuais. Porque existe uma continência, né, entre uma e outra. Ou seja, eu tenho ali as mesmas, né, partes e eu tenho também causa de pedir, sendo que o objeto de uma pode ser mais amplo do que o outro. Então, vocês estudaram isso, né, a respeito da dependência, mas aqui veja que a causa de pedir ela é a mesma, né? A coisa julgada dentro do processo coletivo, a coisa julgada o efeito é erga omnes, né? Erga omnes contra tudo e contra todos, né? Procedência, lá, tanto consumidores aproveitam, inclusive para pleitos individuais, né? Aqui se dá quando a ação ela é procedente, né? Então todos os consumidores vão aproveitar, né? Inclusive aqui nos seus pleitos individuais. Agora, quando a ação ela é julgada improcedente, você tem aqui, no caso, impedida a nova propositura de ação coletiva, mas não impede o ajuizamento de ações individuais. Obviamente, se foi discutido, foi julgado improcedente essa ação coletiva, né, a discussão individual dessa ação ela acaba sendo imprópria, né? E a improcedência por insuficiência de provas, ela não produz efeitos erga omnes e a ação coletiva pode ser proposta por qualquer dos legitimados, até porque surgindo novas provas, né, então ela pode ser proposta por qualquer desses legitimados. Efeito ultrapartes porque significa dizer que todos os consumidores integrantes do grupo, categoria ou classe, ainda que eles venham a consumir, ainda que ele não seja consumidor, tá? E, em caso de improcedência da ação, ela impede a propositura de uma nova ação coletiva sobre o mesmo fundamento, com avaliação das provas aí produzidas. Mas cabe também, como dito anteriormente aqui, cabe a ação individual. Veja que aqui, ó, nos direitos difusos, tratando de direito difuso, o efeito ele erga omnes, mas em caso de improcedência, né, ele impede nova propositura da ação coletiva, mas não impede o ajuizamento de ação individual. E aqui é a mesma coisa, ele impede a propositura de ação coletiva, mas não impede a propositura de ações individuais. Então, cabe ação individual. Direitos individuais homogêneos, aqui o efeito é erga omnes, né, tendo em vista também o alcance, né, disso, porque por mais que seja uma ação individual, mas ela tem uma origem comum, portanto ela é erga omnes. Em caso da improcedência, não produz efeitos em relação às vítimas ou sucessores, né? Significa dizer o quê? Morreu ali. Agora, por insuficiência de provas, a lei silencia, né? Então, uma nova ação seria apenas por via individual. Então, veja que tanto em se tratando de direito coletivo, direito difuso e direitos individuais homogêneos, sempre vai caber aqui, em caso da improcedência, a discussão por uma nova ação, né, individual. Isso seria possível. Mas aqui, né, no caso, nos direitos individuais homogêneos, não pela improcedência, mas somente pela insuficiência, né, de provas. Para concluir, gente, então, na defesa de interesses difusos e coletivos ou individuais homogêneos, a legitimação ativa ela é extraordinária, concorrente e disjuntiva. Falamos sobre isso. Os legitimados ativos podem desistir do pedido ou do recurso. Nenhum deles pode renunciar ao direito em que se funde a ação. E a lei admite o compromisso
né, de ajustamento de celebração pelo Ministério Público, que é o famoso termo de ajustamento de conduta. Né? Então, isso seria perfeitamente possível. Tá? Aqui o material, né, de quem ajuda, né, eu consultei para elaborar o material de vocês, e uma pequena, né, bibliografia para a gente, né, encerrar essa nossa parte aí. Queridos, eu acho que é isso. Nós temos, obviamente, se fôssemos discutir aqui, deixa eu só pausar aqui para vocês aqui. Pronto. Tá, se fôssemos discutir aqui, peraí. Dá pausa aqui que é melhor. Né, se fôssemos discutir aqui mais, né, assuntos, a gente iria entrar em direito, né, material, mas aqui, na verdade, a intenção nossa é objetivar o estudo, né, do processo coletivo, que não tem uma codificação, então, a única forma que nos resta é discutir da forma como discutimos. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Eu vou colocar para vocês, então, agora lá no Classroom, essas questões, vocês me deem uns 15, 20 minutos, eu vou colocar lá para que vocês imprimam, eu não vou passar muitas questões, até porque já me pediram isso. Fala, professor, não passa, né, exagero de questões aí, porque, né, a maioria também tem compromisso de outros professores, então, né, 10 questões eu acho que é de bom tamanho, a gente discute ali aquelas questões, depois, na próxima aula, passando o gabarito para vocês e fazendo um resumo, né, da prova, o que a gente vai discutir, para a gente encerrar tudo isso na semana que vem, do dia 27. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Ninguém quer falar nada, nada, nada? Então tá, gente, né, eu acho que era isso, né, o nosso conteúdo eu tentei levar, assim, né, bem tranquilo, com uma leveza muito, né, grande, até porque a ementa ela não é grande, né, é bem pequena mesmo, e de certa forma para não dificultar também para a prova de vocês aí, início agora de novembro. Tá? Assim que, né, passar, enfim, as provas, tudo mais, a gente volta, né, a gente vai conversando até lá e depois a gente volta a conversar com todos vocês, tá? Eu vou colocar agora lá no Classroom, aí vocês podem ir lá e acessar, imprimir essas questões para resolver, tá bom? Então tá, gente, eu acho que era isso. Valeu, então, um abraço para vocês.